DMX512 é um padrão para redes de comunicação digital comumente usadas para controlar iluminação e efeitos. Foi originalmente concebido como um método padronizado para controlar dimers de iluminação de palco. Antes do DMX512, empregavam vários protocolos proprietários incompatíveis. Rapidamente se tornou o principal método para vincular controladores como um console de iluminação. DMX512 usa uma sinalização diferencial unidirecional. DMX512 não inclui verificação e correção automática de erros, e, portanto, não é um controle apropriado para aplicações perigosas. O falso sinal DMX512 pode ser causado por interferência eletromagnética, descargas de eletricidade estática, terminação inadequada do cabo, cabos excessivamente longos ou cabos de baixa qualidade. Uma rede DMX512 é chamada de universo DMX. Cada conector out em um controlador DMX512 pode controlar um único universo. Um universo DMX512 é composto por 512 canais, cada canal contendo um valor entre 0 e 255. DMX512 é uma rede de barramento de no máximo 400 metros de comprimento, com no máximo 32 equipamentos conectados em um único barramento. Se mais de 32 equipamentos conectados precisarem se comunicar, a rede poderá ser expandida através de barramentos paralelos usando divisores DMX. Os tipos de cabos apropriados para o uso DMX512 terão uma impedância característica nominal de 120 ohms. O cabo Cat5, comumente usado para redes e telecomunicações. ArtNet 4 é um protocolo de distribuição de dados premiado que permite que dados de iluminação DMX512, doravante DMX e RDM sejam transportados por uma rede Ethernet. Ele usa uma estrutura de pacote simples baseada em UDP, projetada para fornecer fluxo de dados eficiente com baixo overhead. DMX foi projetado para controlar até 512 canais, um universo, de valores de iluminação em um único cabo. Funcionou bem por muitos anos, mas eventualmente ultrapassou o limite de 512 canais, e mesas de iluminação que suportavam vários universos DMX começaram a aparecer. Logo, mesmo isso não foi suficiente, pois o desenvolvimento de equipamentos com fonte de canais progrediu e os designers precisaram de mais canais do que o DMX poderia oferecer. ArtNet foi criado pela Artistic License para superar a restrição de canais do DMX e ainda utilizar sua estrutura. Ele permite que vários universos DMX sejam transportados através de um único cabo, Cat5 usando tecnologia Ethernet. No início, os sinais DMX de uma mesa de iluminação eram convertidos para ArtNet usando um produto de interface separado. Os sinais foram então transportados por uma rede Ethernet e convertidos de volta para DMX antes de entrar em cada aparelho. No entanto, os fabricantes rapidamente perceberam os benefícios do ArtNet e começaram a apoiar o protocolo nos seus novos controladores de iluminação. Como resultado, o suporte nativo para ArtNet em consoles, dimers e luzes móveis é agora bastante comum, de modo que cada vez mais o universo DMX512 é um conceito virtual. A primeira versão do ArtNet, agora chamada ArtNet 1, foi escrita em 1998 e lançada logo depois. ArtNet usa dados de transmissão para todas as transações, incluindo dados de nível de streaming. A razão para o uso do broadcast foi simplesmente eliminar a necessidade de qualquer configuração de rede por parte do usuário. ArtNet 1 foi implementado em redes 10 base T e usado para uma quantidade relativamente pequena de universos, talvez 10, o limite efetivo era de aproximadamente 40 universos. Esse nível muito modesto de uso de largura de banda funcionou bem com uma topologia de transmissão. A procura por canais cresceu e a topologia de transmissão tornou-se problemática. Os dados de transmissão inundam toda a rede e aparecem em todos os nós, quer sejam necessários ou não. Muitos dados de transmissão sobrecarregam a rede, principalmente quando se usa apenas um tipo de IP endereço, IPs classe C ou apenas IPs classe A. Para resolver este problema, o ArtNet 2 foi lançado em 2006. Ao ligar, a saída do ArtNet 2 de um console é idêntica à do ArtNet 1, em toda a transmissão. No entanto, com o ArtNet 2, o console usa um algoritmo simples para saber quais nós estão consumindo quais universos.
Em seguida, ele muda para unicast para os nós. A redução na carga da rede obtida com o ArtNet 2 é enorme, permitindo que as redes ArtNet 2 aumentem a largura de banda da rede. A ArtNet 2 tem um limite efetivo de 256 universos. A necessidade de cada vez mais canais, impulsionada pela expansão dos sistemas baseados em pixels, continua inabalável. Isso levou ao lançamento do ArtNet 3 em 2011. O ArtNet 3 aumentou o número de universos que podem ser endereçados de 8 bits para 15 bits, o que significa que um total de 32.768 universos podem ser endereçados. A ArtNet 3 adicionou um conceito chamado binding, que permite aos designers de produtos desenvolver com mais de 4 portas. Entretanto, cada bloco lógico de 4 portas deve ter um endereço IP exclusivo, o que pode ser difícil de implementar em algumas plataformas de hardware. O uso de múltiplos endereços IP é chamado de multi-homing. A ArtNet passou por 4 versões que são consideradas interoperáveis: ArtNet 1, ArtNet 2, ArtNet 3 e, por último, ArtNet 4. A ArtNet 1 usou transmissões extensivamente, dando um limite de universo de aproximadamente 40 universos ArtNet DMX. A ArtNet 2 usa principalmente pacotes unicast e endereça 256 universos ArtNet DMX. A ArtNet 3, lançado em 2011, aborda questões de gerenciamento de um grande número de universos, até 32.768 universos ArtNet DMX. A ArtNet 4, lançado em 2016, permite mais de 1000 portas por endereço IP. Visão geral dos recursos ArtNet. Transporta até 32.768 universos DMX em uma única rede, único endereço IP. Usa equipamento de tecnologia Ethernet padrão sem fio e fibra ótica para longas distâncias, 20 km por exemplo. Os usuários podem escolher ArtNet ou SACM para dados de controle ao vivo. Implementa descoberta e gerenciamento de rede. Suporte completo para RDM. A transmissão unicast garante eficiência de largura de banda. Um único endereço IP com até 1000 portas DMX. A fusão DMX permite o uso de 2 controladores. Configuração remota, seleção de universos, controles, e o gerenciamento das informações ArtNet DMX. ArtNet, o grande achado da comunicação de equipamentos de iluminação, sem a necessidade de várias vias e longos cabos DMX. Vamos configurar a nossa rede certa, da maneira correta. Devemos lembrar que a maioria não opera o console da EMA, e sim o controlador, o software. Então temos que pensar que temos vários equipamentos nessa rede, temos o computador, temos a EMA, e ainda temos a nossa rede ArtNet. Não podemos usar apenas um tipo, ou apenas uma classe de IP para gerenciar tudo, então deveremos criar 3 IP diferentes, para cada equipamento, computador, EMA, e a rede ArtNet. Devemos usar uma regra, sempre usar o protocolo das classes certas de IP para cada função. Para os computadores, IP classe C. Para o software da EMA, IP classe C. Para a rede ArtNet, onde vamos mandar informações em grande escala, IP classe A. No equipamentos, ou no sistema que vamos utilizar, teremos quase sempre computador, controlador e o software da EMA. Vamos escolher o número 25, para ser o nosso número final de IP. IP classe C, para computador. IP classe C, para EMA. IP classe A, para rede ArtNet. IP classe C, para computador, final 25. 192.168.0.25. IP classe C, para EMA, final 25. 192.168.15.25. Vamos usar esse IP para criar a seção na EMA. IP classe A, para rede ArtNet, final 25. 2.0.0.25.
Vamos lembrar da primeira regra: nunca abrir o sistema, sem antes conferir como está nossa rede. Vale lembrar que, assim como o endereço DMX diferente para cada equipamento de luz, o IP segue a mesma regra, cada número, para cada equipamento.